tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da Necessaire Canguru. Ela tem dois bolsos com zíper, um grandão aqui na parte de cima e um menor aqui na parte da frente. E na parte da frente eu fiz aqui um detalhe todo franzidinho e essa Necessaire lembra muito com uma bolsinha de um canguru, por isso eu nomeei ela de Necessaire Canguru. Fiz esse passo a passo com muito carinho, eu espero muito que gostem. Vamos lá aos materiais. O molde da Necessaire está disponível aqui na descrição do vídeo para download gratuito. O molde tem 3 partes. Nas 3 partes tem um quadradinho aqui que deve medir 3 centímetros. Então quando você for imprimir, a impressão tem que ser em tamanho real, tamanho 100%. Depois de impresso é só confirmar aqui, conferir se o quadradinho tem 3 centímetros. Isso é a garantia de que o molde está no tamanho certo. Então a primeira página aqui é a parte do corpo da Necessaire. Eu coloquei aqui 1 de 5, porque o molde tem 5 partes, então essa é a primeira parte. Essa primeira parte a gente vai cortar uma vez tecido exterior, 3 vezes tecido de forro e 2 vezes manta. O tecido que eu vou utilizar é o tecido tricoline, 100% algodão. Então cortei aqui uma vez tecido exterior, 3 vezes tecido de forro e 2 vezes a manta. A manta que eu tô utilizando aqui é a manta R1. A manta R1 tem o termocolante aqui em um dos lados, esse lado que é mais áspero, onde tem o termocolante, e do outro lado é mais felpudinho. Eu vou mostrar depois como eu vou fixar o tecido aqui na manta. Então essa é a primeira parte aqui do molde. Vamos para a segunda folha. A segunda folha tem 3 partes. Essa parte aqui de cima, 2 de 5, a gente vai cortar essa parte uma vez tecido exterior e uma vez tecido de forro. Trouxe aqui cortadinho também, uma vez tecido exterior e uma vez aqui no tecido de forro. Agora a gente vai para a terceira parte aqui. Essa terceira parte a gente vai cortar somente uma vez no forro, então cortei aqui uma vez forro. E agora a quarta parte aqui, 4 de 5, a gente vai cortar essa parte 2 vezes no tecido exterior, cortar espelhado. Então eu coloquei lá o tecido assim, dobrei ele no meio. Aí eu coloquei aqui o molde, né? E recortei assim dobradinho pra gente ter aqui 2 partes espelhadas. Então a gente vai cortar desse jeitinho assim espelhado. Agora vamos para a terceira e última página. Aqui a parte 5 de 5 é o bolsinho franzido. Então essa parte aqui eu cortei uma vez no tecido exterior. Eu peguei aqui um tecido diferente para ter um bolsinho ali diferente, né? Cortei um composê. Cortei essa parte somente aqui uma vez no tecido exterior. Depois eu vou explicar lá na máquina como a gente vai franzir essa parte. Aqui na parte de baixo tem uma recomendação do tamanho da alça. Então aqui, uma vez tecido, 30 por 5, cortei aqui então a alça, 30 centímetros por 5. E aqui também tem 2 zíperes, um de 30 centímetros e outro de 15 centímetros. O zíper que eu tô utilizando é o zíper número 5 por metro. Eu vou colocar depois o cursor, né, cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil de colocar aqui os cursores. E como toda minha peça, né, como eu faço para enfeitar as minhas peças, nos cursores do zíper eu coloco esses cordãozinhos de cetim e também essas miçanguinhas. Os cordões e as miçangas, esses cordãozinhos, né, e as miçangas também tem várias cores disponíveis lá na minha loja do Elo7 e também na minha loja do Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Inclusive minha pulseirinha aqui também eu fiz utilizando as miçanguinhas, então fica super bonitinho, dá um detalhe super a mais a nossa peça. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para a máquina costurar tudo isso agora. Antes de ir para a máquina, eu vou fixar o tecido aqui na manta, então vou deixar essa parte áspera, onde tem o termocolante aqui para cima. Vou pegar aqui o tecido exterior, essa parte estampada, e uma parte aqui do tecido de forro também, e vou colocar os dois aqui na parte áspera da manta, né, onde tem o termocolante. Aí eu vou passar o ferro, como eu cortei aqui certinho na medida, eu não preciso proteger o ferro, né, eu posso passar assim direto, mas se você tiver cortado maior, sempre coloca um tecido assim para proteger, para não grudar aqui a colinha da manta, né, no ferro. Depois que eu passei o ferro, eu passei a costura aqui bem na beiradinha em toda a volta pra deixar bem fixo aqui o tecido com a manta. Fiz aqui na parte da frente e na parte de trás também. Agora eu vou costurar a alça, então eu vou pegar aquela tirinha, né, que mede 30 por 5 e vou fazer aqui como sempre faço as minhas alças. Eu coloco aqui do lado do avesso, dobro mais ou menos meio centímetro aqui pra dentro, o outro lado também, dobro aqui pra dentro mais ou menos meio centímetro.
E depois eu dobro aqui no meio e passo uma costura em toda essa parte aqui pra fixar. E em outra parte aqui também, uma costura paralela pra dar o acabamento. Agora eu vou franzir o bolso da frente, então eu vou pegar aqui o molde, a parte 5 de 5, pegar aqui a parte do tecido exterior, vou virar aqui do lado do avesso e vou aproximar aqui o molde. Deixa eu aproximar aqui a câmera também para vocês verem bem. Aqui nessa setinha é a parte do meio, então eu vou fazer aqui uma marcação, vou colocar um xizinho aqui, um maisinho aqui, para fazer a marcação do meio. E agora eu vou fazer aqui as marcações. Aqui e aqui, vou passando esses riscos aqui pra pontinha do tecido exterior. Aqui a mesma coisa. E agora a mesma coisa aqui do outro lado. Então vou puxar aqui um pouquinho pra baixo. Vou fazer aqui essas marcações. Fiz aqui as marcações, fiz usando o lápis mesmo. Agora eu vou tirar o molde e vou começar a franzir. Então, essa parte aqui do meio, aqui onde tem o xizinho, né, o maisinho no meio, eu vou dobrar aqui essa parte aqui, o primeiro risco eu vou dobrar aqui pro meio. Aí você pode usar o alfinete também pra ir te auxiliando, né? Eu vou colocar um alfinete aqui. Aí eu já posso fazer o outro lado também, então eu pego aqui tá o maisinho do meio, o primeiro risco eu trago ele aqui pro meio. Agora a gente vai aqui pro terceiro risco, né? O segundo risco tá aqui, o terceiro risco. Aí eu dobro ele aqui pro segundo risco. E o outro risco é a mesma coisa, dobro ele pra cá. Então, fiz aqui o franzido de um dos lados, né? Agora eu vou fazer o franzido do outro lado. Então, esse lado eu dobrei pra dentro, pro meio, né? Aqui desse lado a mesma coisa, eu vou dobrar pro meio. Então, vou fazer aqui a mesma coisa. O primeiro risco eu trago aqui pro xizinho do meio. Do outro lado a mesma coisa. O primeiro risco trago aqui pro xizinho do meio. Aí, o terceiro risco aqui trago pro segundo. E vai ficar desse jeitinho, são 3 franzidos, né? 3 de cada lado, então no total são 6. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente. Ficou desse jeitinho assim. Se você quiser mais franzido, você pode fazer maior também para franzir mais. Assim eu acho que fica bem delicado, fica bem legal também. Agora é só passar uma costura aqui para deixar bem fixo e uma costura aqui também para deixar bem fixo. Então a parte franzida ficou desse jeitinho assim. Agora eu vou costurar o zíper nessa parte, então eu vou pegar aqui o zíper que mede 15 centímetros, vou colocar aqui direito do zíper com direito, direito com direito. Vou prender aqui com os grampinhos também pra ficar mais fácil, né, pra costurar. Aqui do lado direito eu vou deixar aqui sobrando esse espacinho, que é por onde a gente vai colocar o cursor depois. Então vou deixar aqui sobrando do lado direito. Vou pegar aquela outra parte que a gente cortou somente um lado do forro, né, uma parte do forro. Se você estiver usando um forro estampado, você coloca direito da estampa com direito aqui da estampa também, direito com direito. Vou prender aqui também. E vou passar uma costurinha aqui nessa parte, lembrando de dar o retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Agora eu vou trazer o forro aqui pra trás do tecido. Vou puxar o zíper aqui pra cima e vou passar um pesponto aqui nessa parte. Vou passar um pesponto com bastante cuidado pra não torcer aqui, né, não dobrar aqui a parte franzida. Então vou passar um pesponto bem aqui na beiradinha.
Agora eu vou costurar a parte de cima aqui do bolsinho. Então eu vou pegar aquelas duas tirinhas que eu cortei, vou fazer aqui a mesma coisa, direito com direito, colocar do outro lado, né, senão o desenho vai ficar de ponta cabeça. Ah, não, tava certo. Então aqui direito com direito, né, levanta aqui pra ver se não tá de ponta cabeça o desenho. Deixa eu colocar aqui o grampinho. Aqui do outro lado a mesma coisa, direito com direito. E agora é só passar uma costura reta aqui. Agora eu vou levantar essas duas partes, levanto aqui pra cima. O outro lado também levanto aqui pra cima. E passo um pesponto aqui, bem na beiradinha. Então o bolsinho ficou desse jeitinho assim. Agora eu vou colocar o cursor aqui desse lado, deixa eu pegar o cursor aqui. Aí eu vou abrir aqui uma parte, deixa eu aproximar aqui, como eu sempre faço pra colocar os cursores aqui, né? Abro aqui um dos lados, corto um dos lados do dentinho, do zíper. Aí eu encaixo aqui a cabecinha do zíper, né? Encaixo aqui nessa parte que eu não cortei. Depois encaixo na outra parte e vou deixar o cursor do zíper aqui no meio. Agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta pra deixar bem fixo nessas partes aqui, não ficar abrindo na hora que a gente for costurar lá no corpo da necessaire. Cortei aqui o excesso do zíper também. Agora eu vou fixar esse bolsinho aqui na parte da frente da necessaire. Então vou pegar essa parte que eu fixei com a manta, né, o forro com a manta, e vou costurar esse bolsinho aqui. Pra deixar ele bem no meio, bem certinho, eu vou dobrar aqui o bolsinho no meio e vou fazer um pique bem pequenininho aqui nessa ponta, só pra gente demarcar o meio certinho, né, não sei nem se vai aparecer o pique bem aqui, ó, no meio que eu marquei. Embaixo a mesma coisa, dobro aqui no meio. Faço um pique e faço um pique aqui nos meios também. Agora eu vou centralizar aqui os piques com o meio, centralizo aqui os dois, deixa eu aproximar aqui, centralizo os dois, prendo aqui com grampinhos. Aqui embaixo a mesma coisa, centralizo aqui os dois piques. Se ficar sobrando assim um pouquinho, não tem problema, depois a gente corta o excesso. E agora eu passo uma costura aqui em toda a volta, então costura aqui toda a volta, uma costura de segurança bem na beiradinha, só pra deixar esse bolsinho fixo aqui. Bolso fixo aqui na parte da frente. Agora eu vou costurar aquelas duas partes que a gente cortou espelhada. Então, uma parte vai ficar desse lado, né, que tem aqui o arredondado. A outra parte vai ficar aqui desse lado. Pra costurar essas duas partes, eu vou dobrar ela aqui pra dentro, direito com direito, né? Vou alinhar aqui a costura com aqui a margem dessa parte. E vou passar uma costura reta aqui. Passar essa costurinha aqui. E depois eu vou dobrar aqui pra fora. Primeiro eu vou passar essa costura aqui pra vocês verem que vai dar certinho. Passo uma costura aqui, aqui é a mesma coisa, dobro aqui pra dentro e passo uma costura aqui. A costura que eu vou passar é de um pé de máquina. Eu tô usando aqui a máquina industrial, o pezinho da minha máquina tem meio centímetro, né, de margem de costura. Se você estiver usando a máquina doméstica, você pode fazer aqui desse jeitinho, dobrar meio centímetro aqui pra dentro, vir assim com a unha e colocar desse jeitinho assim e passar uma costura reta aqui. Deixa eu acertar aqui certinho. E passar uma costura aqui. Isso caso se você estiver usando a máquina doméstica, né, e o pezinho da sua máquina não tiver meio centímetro. Mas se você estiver usando a máquina industrial, vai dar certinho aqui a margem de costura de meio centímetro. Feita essa costura, eu vou trazer aqui esse tecido pra cá. A mesma coisa aqui desse lado. Aqui eu costurei a minha etiqueta também, eu vou dobrar ela aqui pra fora, né? E vou passar uma costura aqui em toda essa parte, pra deixar bem fixo nessa parte aqui.
Passo uma costura aqui pra deixar bem fixo. E também vou passar um pesponto aqui nas duas laterais, aqui desse lado e aqui desse lado. Eu vou aproveitar pra virar a minha etiqueta assim pra esse ladinho. A parte da frente da necessaire já tá pronta, ficou desse jeitinho assim. Já posso até endireitar aqui o cursor do zíper. Aí o bolsinho ficou um bolsinho bem grandão aqui, né? Dá pra guardar bastante coisa. Agora, só costurar aqui a parte de cima do zíper. Então, eu vou pegar aqui o zíper de 30 centímetros, vou deixar essa parte aqui sobrando pro lado direito. Vou colocar direito do zíper com o direito aqui do tecido, direito com direito. Deixa eu prender aqui com o lampinho também. Aí eu vou pegar aqui uma parte do forro, se o seu forro for estampado, né? Direito do forro com direito aqui do tecido. Direito com direito, prendo aqui com grampinho também. E agora eu vou passar uma costura aqui do lado da manta, pra ficar bem mais fácil, né? Vou passar uma costura reta aqui, lembrando sempre de dar um retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Agora eu trago o forro aqui pra trás da manta, puxo o zíper aqui pra cima e vou passar um pesponto aqui em toda essa parte, aqui bem na beiradinha eu passo um pesponto. Agora eu vou costurar o outro lado da manta. Eu vou pegar aqui a parte de trás da necessaire, vou colocar direito com direito, alinho aqui os topos, vou prender aqui com os grampinhos também. Agora eu vou colocar o tecido de forro, direito do forro com direito. E vou passar uma costura aqui em cima do lado da manta, né, pra ficar mais fácil, passo uma costura aqui em cima. Desse lado a mesma coisa, trago aqui o forrinho pra trás da manta. Aí eu vou abrir aqui, né, vou deixar forro de um lado, forro de cada lado. Abro aqui e passo o pesponto aqui nessa parte. Vou passar aqui desse lado, porque daí eu vou puxando o forro aqui pra fora, pro pesponto ficar bem certinho. Então eu passo o pesponto bem aqui na beiradinha. Agora é só colocar o cursor aqui do outro lado. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra colocar esse cursor aqui, eu vou fazer aqui. Deixo o cursor aqui no meio. Agora é só fechar essa necessaire. Vou colocar tecido exterior com a manta de um lado, forrinho do outro lado, desse jeitinho assim. E vou passar uma costura aqui em toda a volta, deixa eu afastar aqui. Passar uma costura aqui em toda a volta, deixando aqui a parte de baixo do forro aberta pra gente poder desvirar. Aqui quando a gente for passar a costura na manta, aqui na parte do zíper, a gente vai dobrar o zíper aqui virado pro lado do forro. A gente não pode fazer virado pra lá, senão a necessaire vai ficar toda torta. Então, coloco o zíper pro lado do forro. Aqui a mesma coisa, dobra ele pro lado do forro. E passo uma costura reta em toda a volta com a distância de um pé de máquina. Antes de desvirar, eu vou cortar aqui esse excesso aqui do zíper. E vou fazer uns piques aqui em toda a volta também, essas partes arredondadas. Eu vou fazer uns piques assim, bem pequenininhos, bem próximo da costura, pro acabamento ficar melhor aqui nessa parte arredondada. Se você tiver essa tesoura de zigue-zague, você já pode cortar aqui bem próximo da costura, né? Só que nessa parte arredondada que o acabamento vai ficar bem mais bonito quando a gente desvirar. E aqui eu deixei mais ou menos uns 8 centímetros aberto, que é por onde a gente vai desvirar. Essa parte aqui aberta, eu vou dobrar as pontinhas aqui pra dentro e vou passar uma costura reta aqui em toda essa parte. Se você preferir, você pode fechar com pontinhos invisíveis ou pode passar uma colinha de tecido aqui também pra fechar.
Gente, tava dando risada aqui em off porque eu simplesmente esqueci de costurar a alça. Sempre acontece isso comigo. Aí eu tive que descosturar aqui o fundo, né? Descosturei aqui uma partezinha aqui pra colocar a alça também. Mas é que bom que eu lembrei, né? Consegui consertar. Mas se você estiver fazendo aí na sua casa, não esquece de costurar a alça, porque eu sei que isso acontece aí com vocês também. Sempre esquece de alguma coisa. Mas, né, vamos fingir que nada aconteceu. Já passei aqui o ferro também pra deixar bem bonitinha nesse set. Ficou bem linda, né? Com essa estampa, com esse composê. Agora eu vou colocar as miçangas aqui no cursor do zíper, trouxe aqui os cordãozinhos. E eu não sei que cor que eu vou colocar de miçanga, acho que eu vou colocar aqui um coraçãozinho turquesa, né, pra combinar aqui. E eu acho que eu vou colocar essa bolinha verde, que vocês acham? Acho que verde vai ficar muito monocromático, assim, né? Como tem esses vasinhos aqui meio vermelhos, meio rosas, acho que eu vou colocar aqui uma miçanguinha rosa também, esse perolado rosa, será que vai ficar legal? Acho que vai ficar legal, né, esse perolado rosa. Então eu vou colocar essas duas miçanguinhas aqui. Vou colocar nos dois zíperes, né? Vou colocar uma aqui, o primeiro coração. Aí depois a bolinha. Aí eu dou um nozinho aqui. Deixa eu pegar meu isqueiro ali, porque eu sempre queimo aqui as pontinhas pra não desfiar, né? Então eu queimo aqui as pontinhas com cuidado. E coloco aqui na parte de cima também. E assim ficou a necessaire pronta. Eu achei muito bonita esse composê, né? Ficou bem legal, ficou bem bonita. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo também. Eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra colocar um celular certinho aqui nesse bolsinho, né? Então dá pra super usar como bolsinha de mão, necessaire, né? Fica bem legal. Então é isso, eu espero muito que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal pra apoiar meu trabalho. Comenta aqui embaixo também se você sempre esquece de colocar alguma coisa, se não é a alça, é o cursor, é a etiqueta também. Então não me deixem sozinha aqui, que eu sempre passo vergonha e esqueço de colocar alguma coisa, mas vida real aqui, né? Então eu espero que tenham gostado. Me acompanhe lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas. Quem fizer essa peça me marca lá também, que eu adoro ver a publicação de vocês. E é isso, compartilhe esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que esteja aprendendo a costurar. Ativa o sininho também pra você sempre receber as notificações de vídeo quando eu postar vídeo novo aqui. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!